Olá, eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã. Na verdade, eu quero começar esse assunto, com a graça de Deus, estar ministrando algumas vezes sobre isso. Antes de entrar, quero lembrar que os jovens, o culto de jovens já retomou a partir de ontem à noite. Esse culto de sábado não é só para os jovens, é para aqueles que já são jovens há mais tempo também, ok? Então, todo sábado, às 7h30, já está tendo culto dos jovens aqui. Lá em Curitiba, no Batel, aos domingos, às 18 horas. Lá ainda não tem culto aos sábados, por conta da pandemia, das restrições ali que são um pouco maiores. Então, só no domingo. Você é muito bem-vindo também para convidar teus amigos para conhecerem, para estarem conosco ali. Esse assunto, quando se fala em vida cristã, eu quero falar sobre isso nesses dias. Nós temos orado sobre esse ano, sobre o que ministrar, sobre o que falar. E é tão bom nós podermos nos reunir como igreja, e também você que está online, nos expormos à palavra de Deus e crescermos espiritualmente. Quando a gente vê o mundo, né, gemendo, como eu falei agora há pouco, né, dos argentinos, aquele mar de gente comemorando, né, a legalização de assassinato de bebês, você vê uma imagem daquelas, você chega a pensar, Deus, está tudo perdido, mas não está. Deus continua sendo Deus, Ele continua reinando, governando, e sobre a sua e sobre a minha vida também. Amém, meus irmãos? Eu quero encorajá-lo. Também essa semana foi aniversário, foi da emancipação de São José dos Pinhais, e de novo estava a prefeita, estavam os vereadores, e eu trouxe uma palavra para eles também nessa, acho que foi terça ou quarta de manhã, não me lembro. E eu falei, olha, vocês estão começando a gestão de vocês, e eu quero encorajá-los. Creia na intervenção de Deus, busque o favor de Deus, o sobrenatural de Deus. Essa mesma palavra eu quero deixar para você também. Às vezes a gente olha, 2021 eu já sei como vai ser, mês de janeiro vai ser assim, fevereiro vai ser assim, março vai ser assim, e vai ser assim. Meu irmão, conte com o sobrenatural de Deus na tua vida, amém? Abra-se para o novo. Vai falando com o Espírito Santo, eu quero as novidades, as delícias do Senhor na minha casa, no meu casamento, no meu ministério e na minha vida. Você não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Pode ser que alguns que aqui estão, esse ano mudem de cidade. Não, pastor, eu não planejo isso. E se Deus está planejando? Pode ser que outros mudem de trabalho. Não, eu não planejo, eu trabalho há 150 anos naquele setor. Pois é, de repente Deus está planejando algo e você ainda não sabe. Né? Só não pode mudar de marido nem de esposa, né? Então isso não existe, irmão, né? Isso não pode, mas ano de novidades, ano de delícias, eu profetizo sobre a tua vida e sobre a tua casa. E o texto, o assunto que eu quero ministrar com a graça de Deus é a dignidade do Evangelho. A dignidade do Evangelho. Você que está com sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse, por gentileza, em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. E a partir daqui, eu quero trabalhar esse assunto, dignidade do Evangelho. Quando a gente vê, como eu falei, tantas aberrações, tantas coisas loucas acontecendo no mundo, existe a dignidade do Evangelho. Meu irmão, a sua vida não é como o mundo está desenhando a humanidade. Essa não é a sua vida. A nossa vida, ela é pautada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz assim: o mais importante é que deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O apóstolo Paulo, aqui no finzinho da sua vida, viveu de tudo, experimentou de tudo, né?
A pandemia que nós vivemos é fichinha perto do que esse homem experimentou. Naufrágios, açoites, fome, nudez, angústias. Por outro lado, também viu milagres, pessoas sendo consoladas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo ressuscitadas. Viu de tudo. Ele viu a crueldade do ser humano e viu a bondade do Criador. Ele viu a angústia da morte e viu a esperança da vida. Viu de tudo. E quando ele chega aqui no final aqui, da sua vida, ele coloca esse texto. Sabe de uma coisa? Eu quero destacar algo. Viva de modo digno do Evangelho. Alguns de nós conhecem mais o Evangelho, outros conhecem menos. Mas uma coisa é certa, com aquilo que você já conhece do Evangelho, é possível viver de modo digno, ou seja, valorizando aquilo que já aprendemos do Evangelho. Meus queridos, é bem diferente daquilo que nós vemos no mundo. Viver de modo digno do Evangelho é bem diferente daquilo que nós vemos no mundo. É interessante, amados, que viver do modo digno do Evangelho, eu gostaria de tentar abrir isso. O que é viver de modo digno do Evangelho? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses, no capítulo 4, o versículo 5. Filipenses 4, versículo 5. Essa é uma palavra bastante de vida cristã. É quase que um conselho para o ano de 2021. Quando o mundo lhe diz, olha, seja ainda mais agressivo, conquiste mais, pise mais. E olha o que a Bíblia diz no capítulo 4, no versículo 5 de Filipenses. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O que é andar de modo digno do Evangelho? A Bíblia nos mostra várias maneiras como fazer isso. Eu quero destacar essa uma nessa manhã. Seja a tua amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Essa expressão perto está o Senhor fala da iminente volta de Jesus. Fala do tempo do fim que se aproxima. É interessante Paulo colocar esse ponto que é uma lembrança. Aliás, nunca se falou tanto sobre o final dos tempos como ultimamente. Desde que começou a pandemia, a humanidade despertou, e muitos crentes inclusive. Sabe de uma coisa? As pessoas morrem. As pessoas morrem, como se ninguém morresse antes da pandemia. E o texto diz, sabe de uma coisa? O Senhor está perto. Quantos de nós aqui vão chegar ao final de 2021? Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E eu devo viver de modo digno do Evangelho. E aqui, meus irmãos, é você, sou eu, somos nós que decidimos se queremos viver uma vida superficial ou uma vida intensa do Evangelho. A vida superficial, ela sempre leva a ansiedade, a angústia, a tristeza, a insegurança. Mas uma vida intensa no Evangelho gera segurança, confiança. Não importa as batalhas que venham, você continua sabendo quem você é, quem Deus é. É interessante que o texto diz, seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Bom, por alguma coisa, todo ser humano é conhecido. Não é verdade? Se eu perguntar para você, Pelé, ele é conhecido por jogar futebol. O Maradona, bom, era futebol, depois foi conhecido por usar drogas. Você vai falando alguns nomes, o Santos Dumont. O Santos Dumont é o cara do aviãozinho lá. As pessoas são conhecidas por alguma coisa. E as pessoas mais próximas de você, quando você olha para elas, você não conhece elas por aquilo que elas fazem ou por como elas se comportam? Você sabia que nós também somos conhecidos pelo nosso comportamento e pelas nossas obras? E eu pergunto para você, como que você é conhecido no teu dia a dia, no teu trabalho? O Vladimir é conhecido por entender de carro. Ele entende tudo de carro. A Elisângela é conhecida porque ela entende tudo de moda. Entende tudo de moda. Pelo que você é conhecido? Por coisas passageiras ou por coisas eternas? O fulano é conhecido por uma unção de porco-espinho.
né? Não dá para chegar perto dele que sempre sai uma faísca, sempre sai. Como que você é conhecido? Pastor, eu não sei como eu sou conhecido, mas é simples. Basta ver o que as pessoas vêm perguntar para você. Se as pessoas perguntam para você só de coisas terrenas, é por ali que você está sendo conhecido. Mas quando as pessoas vão até você e começam a pedir uma oração, pedir um conselho, pedir uma libertação, opa, você está sendo conhecido porque Jesus é apresentado em você. Pelo que você é conhecido. Pelo que as pessoas ligam para você. Telefonam, chamam você para quê? Eu vejo nosso grupo de oração, né, o pastor Vladimir, ele é conhecido por oração. E as pessoas pedem todo tipo de oração. Pelo que você é conhecido. Alguém pede oração para você? O texto diz, seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Amados, isso inclui pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós não conhecemos, pessoas que nós gostamos e pessoas que nós não gostamos. E acredite, o pastor também não gosta de algumas pessoas. Tem algumas pessoas que eu não gosto. Mas ainda assim, a nossa amabilidade precisa ser conhecida. Como eles terão a chance de conhecer Jesus se a tua amabilidade não for conhecida? É interessante, amados, que amabilidade fala de amor, fala de estilo de vida. Seja conhecido pelo amor que você manifesta. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, eu gostaria que você fosse ali, nós citamos rapidamente esse texto na noite de Ano Novo. 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 4. Olha o que diz esse texto. 1 Coríntios 13, o versículo 4, diz assim, o amor, ele é paciente, ele é benigno, o amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece. Depois tem outras características, se der tempo outro dia a gente conversa. Seja a tua amabilidade conhecida de todos. E aqui, o Paulo mesmo, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá algumas características dessa amabilidade, desse amor. A primeira delas ele fala, o amor é paciente. Na noite de Ano Novo eu até comentei um pouco sobre isso, que algumas pessoas dizem, não pastor, eu sou muito paciente. Veja, eu uso a máscara, eu até nem reclamo. Só que esse paciente, a palavra grega ali, ela é uma paciência com pessoas, não com coisas. Eu sou paciente, eu aguento usar máscara. Mas e o teu irmão e a tua irmã? Qual é o teu nível de paciência com ele? E tem irmãos e irmãs que exigem um pouco mais, não exigem? Não olhe para o lado agora, mas exige. O amor é assim, é paciente. Seja a tua amabilidade conhecida, meus irmãos. Sabe o que isso significa para a humanidade? Você começa a se tornar um porto seguro para as pessoas. Porque as turbulências no mundo tendem a aumentar. E as pessoas começam a procurar referência. É como um mar agitado que as pessoas sobem uma onda, descem onda. Eles começam a procurar um farol. Aonde que eu posso? Achei um cristão. Achei alguém que, independente das circunstâncias, das pancadas, ele é paciente comigo. Ele é amável comigo. Não tem pessoas assim? Não tem pessoas extremamente amáveis? Pessoas que você chegou perto, ela compartilha um sorriso. É interessante que a Bíblia diz também em Coríntios, além de ser paciente, o amor, ele é benigno. Amados, ser benigno, essa expressão está falando de ser perdoador. Perdoador. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 32, seja benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros. Pastor, mas se eu tinha que pegar na questão do perdão, eu decidi que eu não vou perdoar mais aquela pessoa. Pois é, a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz, seja conhecido por perdoar as pessoas. Seja conhecido por perdoar. Como que você é conhecido? Meu irmão, se você fizer uma visita conosco nos nossos voluntariados em hospital, é impressionante como tem gente doente nos hospitais. E você visita a pessoa e a pessoa tem doenças misteriosas.
coisa sem explicação. E você vai conversando, e quando você cutuca esse assunto, escuta, por acaso você tem alguém que você não perdoa? Não, imagina, eu sou um poço de perdão. Pois é, mas esse poço eu estou achando meio fundo, não estou achando perdão, né? E eu me lembro de uma ocasião, uma pessoa assim, insistindo, lá no Hospital da Cruz Vermelha ainda, com Elizabeth Urban. E a pessoa, não, eu sou, não. Mas não sei, essa tua doença aí não tem explicação nenhuma, você já fez tanto tratamento, você não sai do hospital, dói aqui, dói ali. Não, mas não tem nenhum parente, nenhum... Daqui a pouco brota um demônio pela boca da pessoa. Eu não perdoo o fulano. Aí você vai ver o fulano, era o professor da 3ª série que cometeu lá uma injustiça. Cara, você tem 80 anos, você não largou a professora da 3ª série. Meu irmão, todo mundo sofreu injustiça na 3ª série, não foi? Todo mundo roubou teu penal, tua borracha. Meu irmão, perdoe. Quando eu conto essa história, eu me lembro do meu pai. Meu pai era um evangelista, era um pastor assim, de mão cheia. Mas ele precisou de um puxão de orelha, depois de mais de 60 anos. Um dia conversando assim, ele abrindo assim, pois é, eu tinha uma professora lá, e acho que era tal da 3ª série, ou 4ª série, ou pouca série, lá para trás. E aí tinha no começo do ano a professora falou, olha, quem tirar a melhor nota em toda a sala vai ganhar esse penal. Lembra do falecido penal? Um estojo assim, com vários lápis e tal. Nossa, meu pai falou que ele estudou que nem um dromedário aquele ano. Aquilo foi, pá! E realmente chegou no final do ano, ele, primeiro lugar da sala. Feliz da vida para ganhar o penal dele. A professora olhou, porque era um tempo de muita escassez, de muita dificuldade. E a professora falou, pessoal, como a luta está grande, então cada aluno vai ganhar um lápis da sala, do penal. E o penal ficou vazio. Você acredita que meu pai não conseguia perdoar a tal da professora? Digo, mas é pastor com 60 anos, libera essa mulher. Já deve estar morta, né? O penal já acabou, o lápis está gasto. Seja conhecido pela tua amabilidade. Meu irmão, decida perdoar. Alguém usou uma ilustração uma vez sobre não perdoar uma pessoa é como carregar um defunto nas costas. E todos os bichinhos que estão comendo o defunto vão entrando na tua pele assim pelas costas. Não vale a pena, meu irmão. Seja benigno, decida ser um perdoador. Uma outra coisa que a Bíblia diz, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 4, o amor é paciente, é benigno e o amor não inveja. Ouça esse texto de Provérbios. O rancor é cruel, a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Guardar rancor de uma pessoa é assolador, não é verdade? Já passou uma noite sem dormir pensando o que você vai falar para a tua amiga ou para o teu amigo no dia seguinte? Porque ele falou isso, eu vou falar aquilo, porque ele falou isso, eu vou falar aquilo. E aquilo tira o sono, emagrece, né? Vai comer uma pizza da azia, vai tomar leite e está azedo, é um horror. O rancor é terrível. Aí no dia seguinte a pessoa, quando você encontra ela que você quer vomitar todas as tuas angústias, a pessoa começa dizendo, olha, me perdoa, você tem razão, pronto, acabou teu rancor. Mas o rancor é terrível. A fúria, a Bíblia diz, a fúria, ela é destruidora. Você já reagiu no trânsito contra uma pessoa? Eu já. Quase causei um acidente. Você já fez isso? É que eu estou confessando, você só não está confessando, só não levantou a mão porque você não quis confessar. Mas a fúria é destruidora. Quando alguém, sei lá, está martelando e martela o dedão do teu pé e você pega o martelo, pum, e bate. Que isso, irmão? Mas não é assim? Já aconteceu? Já aconteceu. E de repente você está numa situação tão difícil, porque a fúria, ela é destruidora. Você reage, o sangue fica quente. Olha a cena. Imagine você no trânsito e por alguma razão o abençoado fecha você e você derruba o bolo que estava equilibrando no banco e faz aquela lambança no carro, aí você decide fechar também, vocês vão... Quando para no sinaleiro, um olha para o outro, é o irmão do louvor, é a irmã da igreja. É uma destruição, não é verdade? Teu orgulho vai lá na lona. A fúria é terrível.
Mas a Bíblia diz que o rancor e a fúria são nada perto da inveja. Quem tolera a inveja? Meu irmão, um coração invejoso, e eu estou falando não você sofrer inveja, não é isso que a Bíblia está dizendo, é você manifestar inveja. Quem tolera isso? Você sabe que existem 3 tipos de inveja, uma mais endemoniada que a outra. O primeiro tipo de inveja, eu quero o que você tem. Já é uma coisa do inferno. Já é uma coisa do inferno. Segundo tipo de inveja, você não merece o que você tem. Já viu isso por aí? Já. Não é possível. Deus, o Senhor não sabe como ele é malvado. Ele não merece isso que ele tem. Eu que devia estar tendo as férias dele. Mas o terceiro tipo de inveja, o mais destruidor, o mais endemoniado, que até o diabo fica com vergonha, eu vou destruir o que você tem. Pasme, meu irmão, esse bichinho é pior que coronavírus. A Bíblia diz, o amor não inveja. Seja conhecido pela tua amabilidade. Não é interessante o que esse texto nos fala, meu irmão? Viver de modo digno do Evangelho passa por ser conhecido pela nossa amabilidade. Mas a Bíblia diz também, e eu estou no terceiro ponto aqui, no quarto que eu estou mais animado com ele. A Bíblia diz que o amor também não se vangloria. O que é vangloriar-se? Vangloriar-se é um orgulho, é um conceito de orgulho exagerado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 18, aquele que se vangloria não será aprovado, mas sim aquele que o Senhor recomenda. Não caia nesse erro. Não, fui eu que escolhi. Foi a minha sugestão. Foi a minha dica. Se não fosse eu, o amor não é assim. O amor sempre dá crédito para Deus e para os outros. Mas em quarto lugar, a Bíblia diz também que o amor, ele não se ensoberbece, que tem muito a ver com não se vangloriar. Dê uma olhadinha o que está escrito em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Viver de modo digno do Evangelho é expressar o amor, a amabilidade de Deus. Em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, nós temos, na tua Bíblia, talvez tenha o subtítulo aí, a pesca maravilhosa. E você lembra do encontro tremendo que Pedro teve com Jesus aqui. Eu vou ler alguns versículos só para você lembrar. A Bíblia diz que, no versículo 4 em diante, diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão Pedro: vá para o alto mar e lance as redes. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Lembra desse texto? Então está lá o Pedro, frustrado, tentou pescar a noite inteira, não conseguiu, era um profissional da área, era o que ele sabia fazer. E agora Jesus aparece e diz: Pedro, agora é o seguinte, de dia, não de noite, vá e lance as redes. Em cima dessa palavra, Pedro vai. Meu irmão, isso aqui, até aqui, era a maior resposta de oração que Pedro poderia estar fazendo. Imagine o quanto ele estava orando para Deus naquela madrugada. Deus, eu preciso de peixe. Deus, eu preciso pagar a conta. Deus, eu preciso fazer isso. Deus, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso cobrir a cota. Quanto você não ora por recursos financeiros? Talvez seja uma das orações que você mais faz. Deus, eu preciso vender. Deus, eu preciso comprar. Deus, eu preciso cobrir cota. Deus, eu preciso alcançar uma meta. Deus, eu preciso... E agora vem Jesus e diz: Pedro, deixa comigo. Isso aqui é sonho de consumo de qualquer empresário. E de fato Pedro vai, ele lança as redes, você conhece a história, e vem uma grande quantidade de peixes. E olha o que o texto diz. O texto diz que no versículo 6, fazendo assim colher uma quantidade de peixes tão grande que as suas redes se romperam. Meu irmão, você lá no teu comércio é aquela fila quilométrica. Você lá no teu trabalho é o telefone pedido, mas pedido sem parar. Não importa o ramo, a área que se for aquilo, pum, de uma hora para outra assim, explodiu o teu negócio, o teu comércio. De uma hora para outra, explodiu positivamente. As redes começaram a se romper. Não tem jeito, não conseguimos entregar os pedidos.
E aí a Bíblia diz que Pedro, ele fez sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim que sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E a Bíblia diz, a partir do versículo 11, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A Bíblia diz que o amor, ele não se ensoberbece. Meu irmão, ouça isso. Isso é muito importante que eu quero te falar. É certeza que você vai prosperar. Amém? Certeza, não tem jeito. Você vai enriquecer. A vida cristã é assim. Jesus entra no teu barco e de repente acontece um milagre. E coisas que para você eram impossíveis hoje, amanhã serão possíveis. Um outro carro, uma outra casa, outro negócio, outro trabalho, uma outra cidade. Isso vai acontecer. Historicamente já é assim, biblicamente é assim. Você vai prosperar. Amém? A grande questão, olha o que aconteceu na vida de Pedro. De uma hora para outra, de uma noite de fracasso, de derrota, né? De uma noite de pandemia, de uma noite de 0 peixes, agora Jesus vem: Pedro, deixa comigo, estou com você. Não está cheio de livros aí, Deus o meu sócio, Jesus o meu sócio? Pois é, Jesus resolveu ser sócio de Pedro. E veio peixe, e mais peixe, que Pedro não deu conta, chamou os amigos: olha, vem aqui me ajudar a colher, porque é muita abundância. Meu irmão, isso é a Bíblia. Só que o momento de decisão na vida de Pedro estava para acontecer. E é aqui que muito crente se atrapalha. A Bíblia diz que o amor não se ensoberbece. Agora imagine o que talvez a grande maioria dos cristãos fazem. Quando eles prosperam no seu negócio, nas suas finanças, e eles chegam na margem com os seus peixes e os seus barcos, e a primeira coisa começa a dar curso como eu enriqueci. Venha fazer um curso comigo, eu quero te dar as dicas de como eu enriqueci. Eu sei tudo sobre isso. Não é assim? Eu vou ensinar você a ficar rico, porque na verdade você é meio preguiçosão, tal. Eu que entendo de pescar de dia. Eu que entendo, né, de encher as redes de peixe. Porque afinal de contas são anos de experiência, né? Eu que entendo. Você já não viu muito disso por aí? E aí, junto ali na beira da praia, tem lá um pastorzinho lá, que ele tem o seu projetinho lá, o seu caminhão de evangelização, e ele chega: Pedro, pois não, estou aqui dando autógrafo, seja breve, pois não. Não, sabe, Pedro, é que eu estou com um projeto aí, eu queria entregar umas cestas básicas lá no bairro. Não. Primeiro eu preciso ensinar você como pescar. Mas Pedro, não sobrou nenhum peixinho aí só para a gente financiar esse projeto? As pessoas estão com fome, não dá tempo de ensinar a pescar. Eu preciso levar... Não. O que é isso? Onde já se viu? E só um pouquinho que agora eu preciso aproveitar minha casa no campo, eu preciso aproveitar minha casa na praia. E um monte de cristão que Jesus entrou no barco, que Jesus prosperou, se ensoberbece. E você já viu isso. E talvez você já viveu isso. E a Bíblia nos fala para viver de modo digno do Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho seja a tua amabilidade conhecida de todos. E aqui entra num ponto crucial. Quando alguém chega e pede algo para você. Talvez o teu carro emprestado. Talvez o teu sofá emprestado. Talvez uma carona. Talvez uma ajuda. Essa semana foi colocado no nosso grupo de uma família que precisava de fraldas geriátricas. Eu fiquei impressionado, não deu 5 minutos, alguém diz: olha, eu tenho, eu consigo, vou estar aqui, está no carro de alguém aí. A Bíblia diz: seja a tua amabilidade conhecida de todos. Pedro, meu irmão, quando ele chega na beira da praia, ele olha aqueles peixes todos, e o que ele faz? A Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Ele não guardou um único peixe para ele. Você acredita num negócio desse? Imagine você no teu negócio. Uma coisa radical. Deus vem, prospera, abençoa, faz, acontece e vai fazer. Amém?
Você crê nisso ou não? É a Bíblia, meu irmão. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Só que aí vem o momento da decisão. Você vai sentar em cima daquela montanha de peixes que Deus vai te dar, e qualquer um que chega perto, você pega um peixe e dá na orelha, pá, para você não, pá, você também não, pá, esse aqui é meu. Pedro podia estar sentado em cima daqueles peixes, em pouco tempo estaria cheirando mal. Viva de modo digno do Evangelho. Deus já te abençoou e Deus vai te prosperar ainda mais. Esteja atento, seja conhecido como aqueles, de vez em quando eu digo isso, como sendo o tio rico. Lembra desse exemplo? Quando você era criança, você tinha o teu tio rico. E você louco para ganhar um picolé do tio rico, você fazia 1000 malabarismos para convencer ele a gostar de você, só que hoje você é o tio rico. E você abençoa pessoas e abençoa o reino. Seja a tua amabilidade conhecida de todos. Não tem pessoas que são exatamente assim? Você chega para elas e você nunca recebe um não. E a pessoa se estica quanto for para ajudar você no teu projeto. São essas as pessoas que fazem diferença em toda uma igreja, em todo um projeto. Essa pesca, meus irmãos, ela foi realmente maravilhosa, não na hora em que as redes se encheram, mas essa pesca foi realmente maravilhosa a hora que Pedro abriu mão dessa pescaria. E eu declaro sobre a tua vida que você é um desses, que prospera, mas a tua amabilidade continua sendo conhecida, e você é compartilhador, abençoador. Eu já vi tanto pedido de oração: pastor, ora para o meu negócio prosperar, porque daí eu vou ser um dizimista. Bom, aí já esqueça. Pastor, ora para eu ganhar na loteria, porque eu vou dar o dízimo, hein? Vou dar o dízimo. Esqueça, meu irmão. Não. É nas pequenas coisas, nos pequenos começos que você demonstra a tua amabilidade. Você recebe essa palavra? Viva de modo digno do Evangelho. Decida ser conhecido pela tua amabilidade. Mas como que eu faço tudo isso? Você sozinho não consegue, mas o Espírito Santo nos capacita. E o Espírito Santo é poderoso o suficiente para mudar o nosso jeito de ser. Para mudar o nosso jeito de ser. E eu termino essa palavra exatamente com esse ponto. E eu profetizo, você vai prosperar financeiramente, porque a Bíblia diz isso, meu irmão. Isso é natural, isso vai acontecer, ou é sobrenatural. Mas eu profetizo que você sempre será conhecido pela tua amabilidade. As pessoas podem chegar para você. Uma vez, eu não sei se eu contei para vocês, mas um senhor que já é falecido, ele me contou uma história uma vez, e era um senhor assim, bem bruto assim. E ele se tornou empresário, muita gente criticava ele, o jeito que ele fazia negócios e tal. Mas um dia ele me contou a seguinte história. Ele falou: Arno, um jovem me procurou. Ele disse: fulano, eu quero fazer escola bíblica na Alemanha, e eu preciso de X dólares por mês, você me ajuda? Ele falou: eu ajudo. Quanto que é? Eu não me lembro quanto que era o valor, mas sei lá, que fosse $1000 na época. Eu não me lembro quanto que era. Ele me falou, mas eu me esqueci. E muito bem, esse jovem então foi para a Alemanha e começou a sua escola bíblica lá. E esse senhor todo mês mandando os $1000 para ele. Todo mês. E eu ouvindo a história, ele me contando. Ele falou: eu nunca pedi uma prestação de contas, mas um dia eu dei uma olhada na prestação de contas desse jovem, já depois de um ano, não sei quanto tempo. E quando eu olhei os tickets, né? Então tinha lá livro, tinha lápis, não sei o quê. Mas daí eu comecei a olhar cigarro, uísque, cerveja, na prestação de contas do meu dinheiro. E ele me perguntou: o que você acha que eu fiz? Eu pensei: bom, você cortou a grana dele. Ele falou: não. Se ele é infiel comigo, eu não serei infiel com ele. Meu irmão, aonde estão esses cristãos? Quão rápido nós cortamos as outras pessoas ou cancelamos outras pessoas. É a palavra que está na moda agora. Seja conhecido pela tua amabilidade. Algumas pessoas podem olhar para você e dizer: mas você é bobo.
Você vai ajudar de novo essa pessoa, de novo esse alcoólatra, você vai estender a mão para ele. Seja conhecido pela tua amabilidade. Amém, meus queridos? Convido você. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.